Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Tio Ajuda e vamos mais um vídeo aí do canal, né? É, Falamos um pouco a respeito de contrato social, né? Falamos um pouco aí sobre abertura de empresa, né? Como efetivar a sua empresa aí. E hoje eu quero falar de um assunto muito interessante também, né? Existem algumas coisas que a gente precisa saber antes de abrir uma empresa, tá? Existe a parte jurídica da empresa, né? O objeto jurídico da empresa que você escolhe na hora de for fazer a sua abertura. Ou seja, você vai, procura um contador, você conta a tua história, fala que tipo de negócio você quer fazer e ali ele vai poder te dar uma orientação de como você vai abrir a sua empresa. Você já reparou muitas vezes no nome da empresa que no final tem a palavrinha escrito MEI, ou tem escrito SA, ou tem escrito limitada? Então, tudo isso daí, né, essas palavrinhas, né, essas siglas que tem no final, ela tem um objetivo para a abertura da sua empresa. E hoje nós vamos falar sobre algumas coisas aí, né, dessas palavras, né, o que é cada palavra dessa daí, o que significa, certo? Bom, primeira coisa eu queria falar para você sobre a empresa MEI, tá? Então, assim, quando você abre uma empresa lá, João Roberto MEI, né, vamos falar assim, né? Você abriu uma empresa. Essa empresa, né, esse MEI, o que ele significa? Ele significa que é uma microempresa, tá? É uma empresa que ela pode ter um faturamento até R$ 81.000 por ano, certo? É uma empresa que você pode contratar até um funcionário, tá? É, Outra coisa também, a tributação dessa empresa é só o INSS que você desconta a guiazinha lá por mês que você paga, tá? Então assim, essa empresa, o dono dela, né, não precisa de ter contrato social nada, ele é responsável legal por essa empresa, correto? Depois nós temos outro tipo de empresa também, que é a EI, tá? Essa EI é um empresário individual. Ela é diferente da MEI, por quê? Porque ela já pode faturar um pouco mais, ela fatura até 360 mil ano, tá? Ela também não pode ter sócio, pode sim contratar empregados aí, tá? E a tributação dela é pelo Simples Nacional. Só que nessa empresa, o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio é a mesma coisa, ou seja, se essa empresa ela ficar devendo e tiver os fornecedores quiser recuperar esse dinheiro, ele pode acessar o patrimônio também do sócio, certo? Depois nós temos a empresa IAME, tá? que significa microempresa individual, também um faturamento também de 360 mil ano, tá? Só que essa não pode ter sócio, tá? Pode contratar funcionário. A tributação dela você pode escolher Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, tá? Sobre essa tributação, depois eu vou fazer um vídeo específico falando um pouco sobre o que é lucro real, presumido, Simples Nacional, que tipos de imposto que tem aí, tá? Na MEI também, né, apenas o titular ali, né, o dono da empresa, aquela pessoa que fez o contrato social, né, ele arca com todas as responsabilidades da empresa ali, tá? Então, assim, qual que é a diferença de outras? É o faturamento, né, a forma de tributação aí. Depois também tem uma sigla que é a EPP, Empresa de Pequeno Porte, tá? O faturamento dela já é mais alto, de 3.600 aí, pode ter sócios, pode contratar funcionário e a tributação dela também, dependendo, né, o contador avalia e ajuda ali na hora de escolher a tributação, pode ser simples, lucro real ou lucro presumido, tá? Depois também tem a Eireli, empresa Eireli, tá? Que já é empresa individual de responsabilidade limitada, tá? O faturamento também não tem limite, ela não pode ter sócios, tá, essa empresa, mas na hora de você for fazer o seu contrato social na Eireli, você tem que colocar ali um capital social, certo? Até 100 vezes o salário mínimo vigente. Então hoje seria mais de R$ 100.000 de capital social investido ali na sua empresa, tá? Pode contratar funcionário, a Eireli, tá? E em casos de problema, né, o patrimônio da empresa é dividido do patrimônio do sócio, ou seja, se tiver uma dívida, alguma coisa, algo que tiver que fazer uma recuperação judicial aí, só pode ser cobrado a empresa e não o sócio, tá? E a forma de tributação você escolhe também qual que é a melhor forma de tributação.
Tem a empresa limitada, a maioria das empresas hoje é a empresa limitada, tá? O faturamento dela pode ser de 4,8 milhões ano aí, tá? Pode ter funcionário, mas ela é limitada até 7 sócios. Pode abrir sozinho? Não, não pode. A limitada, ela tem que ter no mínimo 2 sócios e no máximo até 7 sócios, tá? Quem vai administrar essa empresa, né, tem que estar no contrato social lá falando quem que vai administrar essa empresa, quem que responde. E se essa empresa der lucro, né, a divisão desse lucro aí, ele é por cotas, tá? Se alguém quiser sair dessa sociedade, tem que entrar ali, tem que combinar com o sócio para poder sair e tal, não pode vender a sociedade de qualquer maneira, então tem que ter aí, os sócios têm que se combinar nessa limitada, geralmente, né, empresas pequenas, geralmente é o marido e a mulher, acaba sendo aí o sócio da limitada, né? Mas pode ser outros sócios também, tá? Escolher a forma de tributação também, pode ser lucro real, lucro presumido, aí escolhe a melhor forma de tributação conforme cada negócio, tá? E aí nós temos a famosa SA, tá? Que é chamada a sociedade anônima. Diferente, né, da limitada, a SA ela não é por cota, ela é por capital investido. Então, quanto maior o capital investido, mais parte você tem aí. E você pode, nesse capital investido, você não precisa avisar ninguém para vender, né, esse capital. Então, geralmente, as empresas que estão em bolsa de valores. Lógico, tem o capital aberto, que é em bolsa de valores, e o capital fechado. Mas se você tem ali um valor investido e você quer vender para outra pessoa, você pode vender sem precisar alterar o contrato social. Nas outras que eu falei anteriormente que tem contrato social, você precisa fazer alteração no caso de sócio aí, tá? A SA também, o faturamento é ilimitado, né? Então geralmente são as empresas maiores aí que escolhem essa sigla SA aí, ok? Então essas são um pouco das diferenças que tem entre MEI, SA, limitada, EIRELI. Então, quando você constitui uma empresa, você tem que entender se você vai ter sócio, se você vai atuar sozinho, qual a melhor forma de tributação, se você vai precisar de funcionário, qual que é o tamanho do seu faturamento. Essas são as coisas que você precisa entender e como, né, você vai poder responder. E você vai querer misturar o seu patrimônio da empresa. Então essas são as coisas que você precisa entender quando você abre uma empresa, ok? Então fica com essa dica aí, né? Você que é estudante de administração, contabilidade, então essas dicas é para você também, tá bom? Então, muito obrigado e se precisar, o canal te ajuda.